Olá, conselheiros. Então, vamos aqui dar início à sessão do dia 13 de agosto de 2020, às 9 horas. Estão presentes os conselheiros Roberto Silva Júnior, José Eduardo Dornella Souza, Lisandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Pérez, Giovana Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild, sempre eu tenho a vontade de dar uma italianada ali no nome dela, e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Tá? Então vamos iniciar o processo aqui pela ordem da pauta mesmo, né? Nós temos os primeiros processos, então, da sessão das 9 horas aqui, todos de relatoria do conselheiro Roberto, Starret Indústria e Comércio Limitado, item 65 a 70 da pauta. São processos individuais, não tem paradigma, não tem repetitivo aqui. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Roberto, até para ele poder organizar e dizer aí se há necessidade de inverter algum item, alguma ordem para que facilite o julgamento. Conselheiro Roberto, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu peço aos colegas que procurem lá na minha pasta, um arquivo Excel e abram esse arquivo. Nesse arquivo a que me referi, nós temos a relação dos 6 processos desse contribuinte, dessa recorrente, e eu ordenei os processos por data de saldo negativo. Já adianto que se trata de compensação envolvendo saldos negativos de CSLL e de IRPJ. Todos conseguiram abrir essa planilha Excel? Ok. Então vocês estão vendo ali que o primeiro processo é o processo que na nossa pauta aparece com o número 69. Conselheiro Roberto? Sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo só fazer... Deixa eu ver... Tá compartilhando aí a tela? Opa, beleza. Só para te facilitar, daqui a pouco eu interrompo a hora que você pedir, tá? Então, vocês estão vendo, tem 6 processos. São 6 processos, sendo que o primeiro deles, que é o item 69 da pauta, envolve um saldo negativo de CSLL do ano base 2000. Por que esse processo foi colocado ali na ponta? Porque a solução a ser dada nesse processo replica em todos os outros. E a razão é simples. O saldo negativo do ano base 2000 foi utilizado para compensar as estimativas de CSLL de 2003, de 2004, o IRPJ de 2004, o ACSLL de 2005 e o IRPJ de 2006. Ou seja, se nós entendermos que existe o saldo negativo naquele montante que o contribuinte alega do ano base 2002, praticamente, ou pelo menos em tese, os demais processos deveriam ser deferidos. Conselheiro Roberto, pois não. Você falou 2002 ou 2000 que está na planilha? É 2000 mesmo, não é 2000. Eu falei 2002 e eu me equivoquei. É 2000, ano base 2000. Tá bom, sem problema. No base 2000, esse saldo negativo foi utilizado para compensar estimativas de CSLL de 2003, que, por sua vez, foi utilizado para compensar as estimativas de CSLL e RPJ de 2004, ou seja, há uma sequência, um encadeamento. E eu chamo atenção para o fato de que os valores foram pleiteados, aqui estão relacionados nessa coluna DECOMP. Em duas DECOMPs, a fiscalização a unidade local deu um provimento, ou reconheceu parcialmente o crédito. Mas em
todos os processos, a DRJ reconhece uma parcela do crédito pleiteado originalmente pelo contribuinte. E eu já adianto que para 2000 eu estou, no voto aqui, reconhecendo também uma parcela, não o crédito inteiro, mas uma parcela. Vou falar rapidinho aqui desse processo. Posso interromper o compartilhamento? Pode. Certo. Bom, então deixa eu falar rapidamente sobre esse processo do ano base 2000, que é o primeiro de CSLL, o item 69. O contribuinte apresentou a DECOMP, pleiteando aquele valor lá que aparecia ali na planilha, R$ 563.121,64, e a fiscalização retrocedeu até 96 na análise desse crédito. E aí tem um complicador nessa história. É que, como vocês sabem, a DECOMP ela só foi instituída no final de 2002. Ou seja, em 96, o que se tinha de compensação era a compensação feita na contabilidade, quando se tratava de tributos de mesma espécie, e feitas em processo quando se tratava de tributos de espécies diferentes. Então, isso foi em 96. Já para 97, a compensação de tributos de mesma espécie passou a ser informada na DCTF. Né? Então, a fiscalização foi fazendo uma verificação dessas compensações formalizadas nesses moldes e, com base nessas verificações, foi realizando glosas. Especificamente no caso do ano base 2002, o caso que nós estamos vendo aqui. 2000, né? Oi? 2002 não, 2000. Corrigindo. 2000, perdão. Especificamente no caso do ano base 2000, o contribuinte apresentou uma DECOMP dizendo que toda a composição do seu saldo negativo se devia a compensações. Então, o fiscal se ateve à compensação. E aí fez uma glosa muito grande que tornou o saldo negativo, que simplesmente eliminou o saldo negativo. Quando o processo foi ser analisado na DRJ, a DRJ foi lá, entendeu que houve um erro de preenchimento da DECOMP e considerou também os recolhimentos de estimativa desse período. E aí, somando os recolhimentos de estimativa com aquelas compensações que tinham sido dadas ou reconhecidas pela unidade de origem, acabou sobrando um resíduo de 113 mil e poucos reais. Muito bem, pessoal. Então eu vou fazer aqui a leitura do voto e depois da leitura nós conversamos. Muito bem. Starrett Indústria e Comércio Limitada, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos, interpôs recurso contra o acórdão número tal da 13ª turma da DRJ Ribeirão Preto. A recorrente apresentou declaração de compensação indicando como crédito contra a Fazenda o saldo negativo de CSLL do ano base 2000, apurado em DIPJ, no montante de R$ 563.121. A unidade local, a DRF Sorocaba, glosou parte do valor correspondente às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, o que eliminou o saldo negativo do ano de 2000, resultando a não homologação das compensações declaradas. Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade. Alegou que o saldo negativo era composto por estimativas pagas e por estimativas compensadas, com crédito de 1/3 de COFINS e com saldo negativo de CSLL do ano base 99. A defesa foi parcialmente provida pela DRJ em acórdão assim emendado. Eu vou pedir licença para não ler. Contra a parte que lhe foi desfavorável, o contribuinte interpôs recurso ao CARF alegando os seguintes pontos. A.
A DRJ reconheceu apenas parte do saldo negativo de CSLL do ano 2000, pois desconsiderou na compensação desse saldo as estimativas quitadas mediante compensação com saldos negativos de períodos antecedentes. B. A essa conclusão se chegou recompondo os saldos negativos de CSLL entre os anos de 95 a 99. C. Na referida recomposição teriam sido considerados tanto os valores declarados pela recorrente quanto os valores confirmados nos sistemas da Receita Federal. D. O saldo negativo do ano base 95, no valor de R$ 316.563, não foi contestado pela Receita Federal, que ignorou o aludido saldo negativo na compensação das estimativas do ano base 96, o que teria gerado diferenças nos saldos negativos dos anos subsequentes. Teria sido considerada não recolhida parcialmente a estimativa do mês de julho e como não recolhida a de agosto, ambas de 97, pois não foram considerados os DARFs por erro formal na inserção do Código de Receita. Letra F. Na composição do saldo negativo de CSLL do ano base 98, não foram levadas em consideração as compensações realizadas entre os meses de abril e agosto de 98, totalizando R$ 380.842,58. Não é lícito ao fisco reduzir o crédito do contribuinte relativo ao saldo negativo de CSLL, ao argumento de que esse saldo negativo seria formado por outras compensações independentes de análise. Padecem de imprecisões os números apresentados pela autoridade administrativa tanto no ano de 99 como em todos os anos anteriores, visto que o não reconhecimento da utilização de saldo negativo apurado no ano base 95, cuja existência não foi questionada, operou efeito dominó sobre os períodos subsequentes. Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso. Mais tarde, a recorrente pediu a vinculação dos processos número tais, com fulcro no parágrafo 6º, no artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2, do anexo 2 do regimento interno do CARF, é o relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Inicialmente foi requerida a vinculação para julgamento conjunto de outros 6 processos que teriam por objeto a mesma matéria conexa. É certo que o regimento interno do CARF autoriza a reunião de processos vinculados por conexão. Não há, todavia, imposição peremptória nesse sentido, o que permite que outra solução seja dada se houver, para tanto, razão plausível. No caso concreto, dos 6 processos citados pela recorrente, 5 foram indicados para julgamento na mesma sessão. São os processos que nós temos aqui em pauta. O 6º, porém, já havia sido distribuído para outra turma, de modo que a solicitação do referido processo para julgamento conjunto, além de não ser procedimento obrigatório, implicaria retardar a solução dos demais processos, com prejuízo da celeridade, que é princípio hospedado na Constituição Federal, aplicável ao processo administrativo. A controvérsia gira em torno do saldo negativo de CSLL do ano base 2000, cuja existência veio a ser parcialmente reconhecida pelo acórdão da DRJ. O órgão julgador de primeira instância, baseando-se no dossiê elaborado pela DRF Sorocaba, processo administrativo 102, número base 102, considerou na formação do saldo negativo os pagamentos devidamente comprovados de estimativa mensal que não haviam sido computados pela autoridade fiscal, uma vez que na DECOMP a recorrente havia informado que toda a composição do saldo negativo se devia a estimativas compensadas com saldo negativo de exercícios anteriores. É importante notar que a autoridade fiscal, constatando que desde 96 os saldos negativos vinham sendo formados por estimativas mensais compensadas com saldo negativo do ano anterior, decidiu retroceder a análise ao ano de 96. Dessa forma, partiu do valor do saldo negativo de 95, tomado como verdadeiro e foi recompondo os saldos negativos subsequentes. E nesse exame, parte significativa das compensações foi glosada ante a falta de comprovação, que o problema aqui já não envolve nem tanto a existência do saldo, porque de 95 ele não questionou. O problema foi também a compensação, a formalização da compensação. Nesse ponto, vale transcrever pela precisão da análise parte do voto condutor da decisão da DRJ, abre aspas.
Confirmados os recolhimentos efetuados pela contribuinte, passa-se a análise das compensações informadas pela contribuinte em sua manifestação de conformidade. Esclareça-se que, por se tratar aqui de período de apuração 31/12/2000, anterior à MP 66, publicada em 30/8/2002, cujo artigo 49 alterou o artigo 74 da Lei 9.430, as compensações cujo crédito e débito se referissem ao mesmo tributo poderiam ser efetuadas à época diretamente na contabilidade, dando informação à RFB através do DCTF, cabendo posterior verificação pela autoridade competente. Por outro lado, para compensações entre tributos distintos, imperativa seria a apresentação de processo administrativo. Posteriormente, em 1/10/2002, as compensações, independentemente de coincidência ou não quanto ao tributo, deveriam ocorrer mediante declaração de compensação, sendo implementadas por programa eletrônico, caso posteriores a maio de 2003. Compulsando o sistema Comprote, não fora possível localizar processo em nome da contribuinte cujo objeto se refira à compensação de crédito de COFINS com as estimativas de CSLL do ano calendário 2000. Também não foram localizadas, junto ao sistema CIEF, PERDECOMP, declarações de compensação com tal objeto. Portanto, não há como confirmar as compensações anunciadas pela contribuinte com eventuais créditos COFINS. Quanto às compensações efetuadas com saldo negativo de períodos anteriores, cumpre destacar, como mencionado pela contribuinte, a existência de dossiê elaborado pela autoridade competente da DRF Sorocaba, consubstanciado no processo base 102/2009-11, onde efetuada a análise quanto à existência dos créditos de saldo negativo, cuja compensação for efetuada diretamente em sua escrituração informados em DCTF. Observe-se que a autoridade efetuou a recomposição dos saldos negativos de períodos anteriores, ano calendário 96 a 99, com vistas a confirmar a existência de crédito suficiente para homologar as compensações declaradas ora em litígio. E, após a referida análise, concluiu a DRF Sorocaba por restar no ano calendário 99 saldo negativo no valor de R$ 278.024 e não R$ 608.030, como defendia a manifestante. Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com elementos de prova das alegações nela contidas. Nada trazendo a contribuinte que infirme as conclusões da autoridade fiscal quanto às compensações declaradas, cumpre mantê-las no que se refere à insuficiência do crédito de saldo negativo de períodos anteriores para a compensação das estimativas do ano calendário 2000. Por conseguinte, somadas as antecipações confirmadas, quais sejam as estimativas efetivamente recolhidas no valor de R$ 418,33 e a CLL compensada com saldo negativo do ano calendário 99, R$ 282.977,37, apura-se o saldo negativo do ano calendário 2000 num total de R$ 113.296,45, conforme demonstrativo abaixo. Fecha aspas. A unidade de origem, cingindo-se ao que for informado na DECOMP, só considerou na composição do pretenso saldo negativo do ano base 2000 as compensações comprovadas, assim do montante de R$ 1.150.840,49, a autoridade fiscal reconheceu como compensado tão somente, aqui no caso estimativa compensada, tão somente R$ 282.977,37, que era inferior à CSL devida no período, razão pela qual não foi reconhecida a existência de direito creditório. Na primeira instância, a DRJ apenas adicionou os valores das estimativas efetivamente recolhidas que não haviam sido consideradas pela autoridade fiscal, ou seja, R$ 418.037. Ao adicionar esse montante, apurou-se um saldo negativo de R$ 113.296,45. No que concerne às compensações indicadas na DECOMP,
o resultado permaneceu o mesmo, dada a falta de comprovação. Como se percebe, cabia à recorrente fazer prova das compensações das estimativas que compunham os saldos negativos dos anos anteriores a 99, observadas as regras de compensação vigentes nos respectivos períodos, sobretudo considerando a longa sequência de compensações, umas dependentes das outras. Cabia, em suma, demonstrar a existência dos respectivos créditos. Essa prova não foi feita. Tem razão, entretanto, a recorrente no que tange aos pagamentos que teriam sido considerados que não teriam sido considerados por estarem com código de arrecadação incorreto. Trata-se dos pagamentos representados pelos DARFs de folha 165. São 2 DARFs, ambos com código de receita 2469, que se refere a CSLL, entidades financeiras estimativas mensais. A recorrente não se enquadra como instituição financeira e, por isso, os recolhimentos deveriam ter sido feitos sob o Código 2484. O DARF, no valor de 18.552, se refere ao mês de julho de 97. O outro, no valor de 72.966,93, é de agosto do mesmo ano. Somados, os pagamentos perfazem um montante de R$ 91.518. Como mostra o acórdão recorrido, a autoridade fiscal apurou para o ano base de 97 o saldo negativo de R$ 269.610, enquanto a recorrente informou na DIPJ um saldo negativo de R$ 361.129. A diferença entre o valor informado pela recorrente e o valor apurado pelo fisco é exatamente R$ 91.518,84. Esse montante, com uma diferença de 9 centavos, é praticamente igual à soma dos DARFs emitidos no Código 2469. A coincidência dos valores confere verossimilhança às alegações da recorrente, permitindo que se entenda que os mencionados pagamentos haviam de compor o saldo negativo de 97. O acórdão recorrido, ademais, indica que o saldo negativo de 97 foi utilizado para compor as estimativas do ano base 99, que, por sua vez, foi utilizado para compensar as estimativas do ano base 2000, cujo saldo negativo é objeto deste processo. Em suma, devem ser aceitos os pagamentos de estimativas feitos em 97, o que se reflete indiretamente no crédito de saldo negativo do ano base 2000. Então, pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, ao lado do crédito já admitido pela DRJ Ribeirão Preto, reconhecer o direito creditório de R$ 91.518,93, homologando as compensações até esse limite. A unidade de origem deverá fazer os respectivos ajustes nos saldos negativos. Certo, conselheiro Roberto. Então, na verdade, o que se conseguiu comprovar aí nos autos foi esses 2 DARFs aí que deveriam compor lá o saldo negativo de 97, mas estavam com um código incorreto. É isso? Esse código, como vocês viram, é de estimativa de instituição financeira. Só que essa empresa não é instituição financeira. Né? Uhum. E mais, nesse processo a que nós fazemos referência, eu e o acórdão da DRJ, que é um processo de auditoria, você, examinando aquele processo, tem uma relação de pagamentos no código 2484, que é o da estimativa de CSLL, e eu fui correr os olhos ali para ver se encontrava algum pagamento semelhante, porque esse contribuinte podia ter feito um redarf, mas não tinha. Eu não achei nenhum pagamento semelhante àquele. E, ao mesmo tempo, tem essa coincidência no somatório. Agora, presidente, eu reconheço que esses elementos eles não são categóricos. Esse DARF pode ter sido objeto de restituição, ele pode ser falso, né? Agora... inclusive bate praticamente no centavo, como você diz ali,
para compor a diferença entre o que já foi reconhecido e o que o contribuinte pleiteia, né? Pleiteia para 97, hein? Para 97, que depois replicava. E depois vai repercutindo até chegar ao ano 2000. Uhum. Então, presidente, eu estou reconhecendo esse crédito aqui no voto, mas no fundo é uma decisão condicional. Porque como esse crédito esse saldo negativo é de 97, é possível que essa recomposição vá repercutir, de repente, em outras compensações. Aí a unidade de origem vai ter que fazer esse cálculo. A gente reconhece que tem 91 mil a mais, né? Lá de 97, né? Que compõe ali. Ela vai fazer o conta corrente ali, né? Não tem... E o contribuinte não trouxe mais nada. O contribuinte trouxe algumas anotações, mas que, a meu juízo, não serviam de prova das compensações realizadas de 96 até 98. Né? Até porque, presidente, em se tratando de tributos de espécies diferentes, essa compensação tinha que ser feita em processo. Processo. Embora hoje se entenda que o saldo negativo é a mesma espécie do tributo, esse é um entendimento de uns anos para cá, porque no início a Receita entendia como tributos diferentes, né? Ele nem deixava usar desde janeiro, lembra? Esperava. De restrições. Tá certo. Senhores, dúvidas? Não. Nenhuma dúvida? A questão é que eu quero ver como vai ser porque o resultado dos outros vai ser ajustado de acordo com o que foi reconhecido aqui, né? Uhum. Mas vamos pro próximo. Vamos. Esse era o 69, né? 69. Vamos lá. Conselheiro Roberto, então foi o provimento parcial, está reconhecendo um crédito adicional de 91.518,93 lá em valor originário, né? Uhum. E homologar as compensações declaradas até esse limite, né? Eu estou colocando aqui nos termos do teu voto, que ali você dá umas especificidades, né? Perfeito. Porque, veja bem, presidente, à medida em que essas compensações forem homologadas até o limite dos 91 mil, elas automaticamente refletem nos processos seguintes. Uhum. Porque as compensações aqui as compensações se referem a estimativas de saldo negativo de 2003, que é aquele processo, que por sua vez reflete nos de 2004. Enfim. Vamos lá, conselheiro Dornelas. Acompanho o relator, presidente. Certo. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheiro Rogério. Eu estou com o relator, presidente. Certo. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, item 69, por unanimidade de votos, dá provimento parcial, reconhecer um crédito adicional aí de R$ 91.518,93 de valor originário, homologar as compensações até esse limite, nos termos do voto do relator. Processo julgado. Então, pela planilha, o próximo é o 67, né? Exatamente, presidente. Agora, vamos abrir aqui o 67. Vamos abrir o 67. Eu só vou abrir o 67, eu não vou ler porque o corpo desse voto é muito parecido com o outro. E por que motivo? Porque nos recursos que o contribuinte foi apresentando, ele reproduziu os mesmos argumentos no primeiro processo. Porque para a recorrente, ao restabelecer o saldo negativo de 2002, isso resolveria o problema de todos os processos subsequentes. Então, vamos ver aqui o 67. Eu faço aqui um resumo do recurso e digo aqui, dessa forma, lá no finalzinho do relatório, dessa forma, demonstrada a exatidão do saldo negativo informado na DIPJ do ano base 2000, né, conclui-se que o direito creditório é suficiente para a quitação das estimativas dos meses de maio, outubro e novembro de 2003, incontroversas. Portanto, a certeza e liquidez do saldo negativo pleiteado. Né?
E aqui eu faço uma observação dizendo que a situação se reporta ao processo anterior e reproduzo o voto que nós acabamos de ler. E aqui no final eu digo, o provimento parcial do recurso no processo 37, que foi o processo anterior, tem potencial de produzir impacto neste processo, restabelecendo parte do saldo negativo. Vejam que eu digo que tem potencial, porque eu não sei se ele vai conseguir, eu não sei se esse valor de R$91, aliás, não sei não, tenho certeza, ele não vai ter força para reverter os 5 processos. Mas como eu... Bom, vamos ao texto. Então, tem potencial de produzir impacto neste processo, restabelecendo parte do saldo negativo. Entretanto, o efeito não pode ser de plano aferido, porquanto depende de cálculo para fixar de forma precisa o valor do saldo negativo de CSLL do ano base 2000. E depois disso é necessário fazer as imputações do saldo negativo dos débitos compensados nas DECOMPs. Então, pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, para que a unidade de origem, diante da decisão proferida no processo final 37, apurar eventual existência de saldo negativo de CSLL no ano base 2003 e, sendo o caso, implementar as compensações até o limite do crédito existente. Lembrando que a DRJ, a colega da DRJ, fez um trabalho bastante minucioso, e eu creio, inclusive, que a colega que fez esse trabalho tem alguma experiência de arrecadação, porque ela entrou lá, usou o sistema SAP, fez as imputações e chegou ao valor. Senhores, na realidade o que o conselheiro Roberto está fazendo é, dado aquele reconhecimento de 91 mil lá do primeiro processo, replicar para os demais, né? E como ele disse, como a gente não tem a condição de saber até onde que aqueles 91 mil originais vão ser suficientes para compensar os débitos declarados, a gente deixa, olha, implementa lá o do processo final 2009-15, vai ver o que vai acontecer. Se tiver saldo suficiente aqui para formar esse saldo negativo, compensa aqui também, né? Tudo numa situação condicional. Isso aí é a condução de todos os processos, né, Roberto? Todos os outros. Todos eles bloco, né, Fernando? Conduzidos nessa linha. Vamos só para a conclusão de cada um. Quem sabe... pode abrir até vamos abrir na ordem ali, e aí a gente vê se for acompanhar, acompanhem todos pela lógica, né? A ordem é 5 agora. A ordem agora é o 65, né? Tá, 65. Vamos lá. No processo 65, a mesma situação aqui. Reproduz o voto e ao final... Provimento parcial do recurso no processo tem potencial de produzir o mesmo texto. No 65. E aí no 65 também é do ano base 2003. O 65 não, o 65, vamos lá na planilhazinha. 2004. É 2004. 65 é 2004. Então a conclusão do teu voto ali é 2004, aquele está 2003. Então foi por isso que eu fiz o comentário. Não, mas tudo bem, presidente, eu vou corrigir, mas o problema é o seguinte... Tinha que pegar o processo anterior, né? É que esse processo é 2004, não é isso? Isso. As compensações das estimativas ocorreram... No processo anterior que a gente julgou. No processo anterior. 67. Por isso que ficou ali a referência 2003. Tá. Então, na verdade, eu acho que cada despacho ele vai pedir adaptação ao resultado do processo anterior. Então, no caso, a gente começou com 69. Aí, do 69, a gente foi para o 67. Aí, o 67 vai reproduzir o resultado do 69. Depois, o do 65 vai reproduzir o resultado do 67. E assim sucessivamente. Conselheiro Roberto, eu vou ler aqui só para ver se você concorda, então, né? Tá. Esse 65, né, que é o terceiro que a gente está fazendo, é isso, né? 65.
Então, a gente está falando para eles, diante da decisão proferida no processo número base 638/2009-51, que é o 67, né? Diante daquele ali, como apura eventual existencial negativo de CSLL do ano base de 2004. Agora, é isso? Perfeito. Correto. Eu estou acompanhando pela planilha. Estou olhando a planilha, né? Isso. Perfeito. Certo. Então, fica assim o 65. Agora, o próximo é o 68. O próximo é o 68, é do imposto de renda, que é de 2004 e que teve estimativas compensadas com saldo negativo de CSLL de 2003. Tá. Só que o 68, daí tem que só olhar a sua conclusão lá também, né? Aí vai ser o final, a gente vai ter que colocar IRPJ do ano de 2004, né? 3. Não, o 68 ele vai ser o IRPJ de 2004 e vai sofrer interferência do resultado do 65. Não. 65 é Fundo Social. Não, olha só, pessoal, para não ter... os processos de 2004 são dois. Um de CSLL e outro de imposto de renda. Esses dois processos são amarrados na CSLL de 2003. O saldo negativo de 2003 foi utilizado para compensar as estimativas de 2004 de CSLL e de IRPJ. Então, na verdade, Fernando, o 68, o resultado do 68, ele vai fazer refletir o que for apurado no 67. Ele vai ser um resultado igual do 65. O 68, o resultado vai ser igual do 65. Tá, mas espera lá, mas tudo bem. Só que a gente não pode errar aqui. Lá, o 65, o dispositivo do 65, certo? Lá embaixo ele estava... Ele faz, tudo bem, o processo já entendi, mas ele fazia apurar eventual existência de saldo negativo de CSLL do ano base de 2003. Então tá certo. Tá certo. O 65, não é 2004 ali. Não, 2003. 65 é 2003. O 65 vai utilizar o saldo negativo do... Não, mas deixa... do processo 38, do 67. Não, tudo bem, mas vamos lá. 2003, o 67 é contribuição social 2003, tá certo. Você sendo que você vai anotar o número, 2003. Aí. É que, se a gente não falar um de cada vez, eu tô falando, só que o 65 já deu uma divergência aqui. Né? Vamos falar um de cada vez. Tá, o 65. Tá? Lá na última frase, apurar eventual existência de saldo negativo de CSLL no ano base de 2003. Tá, mas na planilha o 65 tá 2004. Porque 2003 repercute 2004. É isso que exatamente. Peraí. Então, na planilha, o 65 ele tá com CSLL 2004, que foi compensada com a CSLL de 2003. O que está na planilha, esse ano de referência da planilha, é o que foi compensado. Exatamente. E aí, quando você chega no 68, é o IRPJ de 2004, que foi compensado com a CSLL de 2003. Ou seja, o 68, você vai dizer que aplica nele o resultado, fazer o ajuste de acordo com o resultado do 67, que é a CSL de 2003. Porque o 67, esse saldo negativo, ele foi utilizado para compensar o do 65 e o do 68. Nessa planilha, a referência ao ano é o saldo negativo que o contribuinte está pleiteando como crédito. E esse crédito é composto pelo saldo negativo do ano anterior. Agora, Fernando, eu daria uma sugestão.
Vou dar uma sugestão. Que você fizesse referência, que eu acho que isso é que é o mais importante, ao processo base, que é aquele que é o 69, que é o final 37. Porque, na verdade, é o que se decidiu no 37 que vai replicar para os demais. Se você fizer referência ao processo 37, que é o 69 na nossa pauta, atendeu o penso, né? Tá. Só que aí, então, eu não vou precisar ficar falando de que período é. Não. Porque o meu problema é o final, quando apurar eventual existência. Daí ali pode dar uma confusão, entendeu? Porque cada processo você colocou proferida no processo, diante da decisão proferida no processo tal, apurar eventual existência de saldo negativo do ano tal. Certo? Então, eu só preciso saber, tudo bem, posso mandar fazer todos referência. Viu, Fernando? Pode ser que na hora de redigir esses parágrafos, como eram mais ou menos o mesmo parágrafo, eu acabei fazendo uma confusão. Mas é por isso que eu quero que a gente não deixe essa confusão no dispositivo. No dispositivo, perfeito. Então, a minha sugestão, vamos ver se você concorda, é a seguinte: é fazer referência ao saldo negativo que se pleiteia no processo. Então, esse processo aqui, o processo 67, por exemplo, o 67, pauta o item 67, que é o processo... Tá. O que o contribuinte está pleiteando? Saldo negativo de 2003. Então, a sugestão é falar da alteração do processo 69 e apurar os reflexos dessa decisão no saldo negativo de CSLL de 2003. Então, em todos os dispositivos, haveria referência ao processo de sequência 69, porque o ano base 2000, né? Tá, que é o final 2009... 15. 2009-15. Determinando que se reconheça no processo que nós estamos examinando o efeito que aquela decisão produziu naquele... Por exemplo, o efeito que foi produzido no saldo negativo de 2004, de 2005, de 2006. Tá certo. Que aí nós fugiríamos... Tá, então eu vou poder repetir sempre o processo, o primeiro que a gente analisou, que era a origem de todos os problemas ou de todas as soluções, né? E aí, vamos lá assim, ó. Então, todos eu vou fazer referência ao processo final 2009-15, certo? Certo. E no final, vamos pela ordem ali, ó, o 65. O 65. Então, o 65 eu vou falar CSLL de 2004. 2004, perfeito. O saldo negativo de CSL de 2004. Apure eventual existência de saldo negativo de CSLL de 2004. Isso, certo? Que é o que o contribuinte pede. É o que ele pede. Isso. Tranquilo. Então, vou fazer o seguinte, para a gente ver se vai dar certo. Aí, o 66. Mesma coisa, a gente vai fazer referência ao processo 2009-15, só que o 66 ali na sua planilha é IRPJ de 2004. O 66 na minha planilha... Desculpa. CSLL de 2005. Da planilha. CSLL de 2005. Isso. CSLL de 2005. Vamos seguindo assim e a gente tenta finalizar. Depois o 67. Mesma coisa, só que o 67 é CSLL de 2003. 2003. Certo. CSLL de 2003. O 68, deixa eu ver aqui. IRPJ 2004. 2004, perfeito.
2004, certo. 69. Caiu. 70. 70 é o IRPJ de 2006. 2006. Posso dar uma sugestão? Sabe o que é que eu estou pensando aqui? Os processos, eles não estão juntados. Então, isso vai, quando chegar lá na unidade de origem, pode cair tudo na mão de uma pessoa só, que ainda que caia na mão de uma pessoa só, pode não analisar nessa ordem. O que vai acontecer? Vamos supor que ele pegue o item 70 e está fazendo referência ao item 69, que é o 2009-15, que é o primeiro, e ele não vê que no meio do caminho teve processos de compensação que alteram. Então, na verdade, quando você fizer esse encadeamento de um com o seu antecessor, independente do processo que o analista lá na ponta pegasse, ele ia pegar aquele processo. Quando ele fosse executar, eita, eu tenho que ver tal. Aí ele vai para o tal. Quando ele chegasse no tal, tem referência a outro. Ele termina não perdendo o encadeamento. Quando você pega esse aqui e faz só referência ao 2009-15, esses que estão no meio do caminho, ele pode fazer um cálculo baseado naquele e, de repente, não ver que houve compensação de saldo negativo no meio do caminho. Eu deixaria como o Fernando colocou, mas no voto, no finalzinho do voto, antes da conclusão ali, antes do dispositivo, eu pegaria esta planilha daqui e diria, respeitando o efeito em cascata deste processo 2009-15, no processo conforme tabela abaixo, e bota isso aqui em todos os processos. Perfeito. Porque aí o analista que pegar lá, a pessoa que tiver que executar, ele já vai dar um alerta, vai dizer, eu estou no processo aqui no meio do caminho, então onde é que está tal? Ele minimamente junta e faz uma análise em conjunto. Que dá de ele pegar primeiro para analisar os 70, é mesmo que pegue uma pessoa só, o cara faz primeiro os 70, daqui a pouco ele volta e fala, poxa, por que ele não me disse que era primeiro para eu fazer o 69, depois o 67, depois... Exatamente, porque se a gente tivesse falado sempre referenciar um anterior, o que podia acontecer, ele pega em qualquer um, mas qualquer um que ele pega faz o anterior, ele vai, volta, vai... E daria o mesmo efeito se a gente pegasse cada processo aqui nosso e citasse o processo imediatamente anterior, né? Aí não... Isso, mas já que a gente resolveu citar o 2009-15 em todos, que é uma outra opção, colocar a tabelazinha, dizer que... Mas viu, Giovana, independente dessa sugestão que você deu, eu até já estou colando a planilha, no voto eu posso fazer esse encadeamento expresso. Saldo negativo do ano tal, e fazer no texto ali da conclusão essa amarração. Para quem for cumprir, fica mais factível. Diminui a chance de erro, né? Veja, porque a gente tem aqui de 2000, passa para 2003, 2004, 2005, 2006, ora tem RPJ CSLL, ora só tem CSLL, aí até ele pode de repente ficar, será que não tem 2001, 2002? Esses processos não existiriam, estão faltando, vai procurar, entendeu? E eu vou te dizer uma coisa, viu, Giovana, só a título de curiosidade. Nesse processo tem uma quantidade de decompes absurdas, sendo que quase todas elas são decompes retificadoras. O contribuinte fez, passado um tempo, ele foi lá e retificou. Você pode ver, se você tiver curiosidade de abrir um processo desse, é tudo decomp com aquele númerozinho 7 ali no meio. Eu diria que eu não quero nem ver, Roberto. Bom, vamos adiante, pessoal. Então... Então, ao final vai ser dado provimento parcial em todos eles para fazer o ajuste. Pode ser que esse provimento parcial, na hora de calcular, dê 0, mas foi feito parcialmente o reconhecimento de um direito.
eu tenho certeza que vai acontecer isso em muitos desses processos. Quase todos. 90 é muito pouco, né? É muito pouco. Mas o provimento parcial foi para reconhecer, em parte, um direito creditório lá do saldo negativo do ano 2000 no valor de 91 mil, que saiu refletindo. Pode não ser suficiente para homologar as compensações, mas seria parcial de qualquer forma. Na verdade, a gente dá aquele provimento com valor mais certo no 69, dizendo que é de 91.518,93, lá que se refere a 97, e os demais vão todos depender da liquidação desse primeiro processo e ver quanto que ele vai gerar de saldo de estimativa compensada no outro processo, no outro, até o final. No final, a gente está reconhecendo 91 mil em valor originário de 97, e ele vai ser utilizado até zerar, porque a gente não tem condição de saber aqui aonde que vai dar isso. Provavelmente bem antes do final. Agora, eu digo uma coisa, essa solução que eu propus aqui não é uma solução mais técnica, né? A solução mais técnica seria baixar esse processo de diligência, fazer as imputações e depois devolver. Mas aí Como essa é minha última sessão, não queria deixar esse... mas acho que Roberto, nem por isso é só questão de execução. Só eficiência, dá para fazer tranquilo. Bota a tabelinha lá perto da conclusão, para quem pegar, conseguir juntar, vai fazer. Inclusive, eu tenho visto decisões da Câmara Superior muito parecidas, assim, mandando fazer o cumprimento lá na unidade, porque às vezes só aquela questão de fazer o cálculo, aí voltava, o processo às vezes fica 2-3 anos para se conseguir resolver, né? Bom, vamos lá então. Então, alguma divergência, eu vou pedir para todos votarem, se acompanham o relator, em relação aos itens 65 a 70, para dar esse provimento parcial, conforme comentamos agora. Conselheiro Dornelas. Acompanha em todos os processos, presidente. Obrigado. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator em todos os processos citados. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então ficou aí dos itens 65 a 70, provimento parcial, nos termos do voto do relator e do que foi debatido agora aqui no colegiado. Julgados. Conselheira Giovana, temos os itens 71, 72 e 73 para encerrarmos a sessão das 9 horas do dia 13 de agosto. Com a palavra, tá? São todos do recorrente Security Segurança Limitada. Tá, deixa eu só abrir aqui que eu não estava... preparada. Tem só um minutinho. Esses processos aqui, inclusive, eu acho que na sessão passada a gente julgou 4, e aí tinha a questão do limite, porque esse aqui passava um pouquinho do 1 milhão, mas o contribuinte tinha uma decisão judicial que obrigava o julgamento, e aí entendeu-se que a gente poderia, em razão dessa ação judicial, colocar em pauta. E, de fato, esses 3 processos são um retorno de diligência, tá? Deixa eu ir lá pro meu voto, que foi para a unidade de origem verificar a documentação e reconhecer, deixa eu só pegar aqui. Foi pedido de restituição protocolado através de PERDECOMP, que informava crédito decorrente de saldo negativo de RPJ. E aí tem aí o valor originário, o contribuinte trouxe as alegações dele, eu confesso que eu nem entrei no mérito agora, porque eu pedi para baixar em diligência para analisar a documentação para ver o crédito. E o resultado da diligência, deixa eu pegar aqui do mérito, o recurso voluntário fez juntar novas provas que foram indicadas
pelo colegiado da DRJ como ausente. Né? Os valores de retenção, era basicamente valor de retenção para poder compor o saldo negativo. E aí a recorrente apresenta um tópico com... Na época tinha uns que ele não tinha um comprovante de retenção, e aí o que acontece? Eu baixei em diligência, o relatório de diligência, eu estou agora na folha... É tão antigo que até a numeração é diferente, 115 aqui. O relatório de diligência concluiu pela comprovação da parcela de fonte que ainda remanescia em litígio e que faz parte da composição do saldo negativo do ano calendário 2012. Então, sendo assim, há de se reconhecer que restou comprovado o recolhimento do fonte no valor de 121 mil, que ainda remanescia em litígio, o qual confirma a existência do direito creditório, o saldo negativo do ano calendário 2012 no valor original de 2 milhões e 400 e poucos mil. Então, devem ser homologadas as compensações até o limite do crédito tributário reconhecido. E aí, nesse caso aqui, eu estou votando por aplicar o resultado da diligência e dar provimento, porque ele conseguiu reconhecer todo o saldo que ainda remanescia em litígio. Isso aqui foi para o 71. O 72, eu vou lá para o final, eu acho que tem um que é parcial, porque ficou um valorzinho residual. Aqui, no caso do 72, eu adoto o resultado da diligência e reconheço um crédito adicional no valor de 70 mil, restando não comprovado o valor de 8.400, isso foi o resultado da diligência. Por conseguinte, devem ser homologadas as compensações até o limite do saldo negativo do ano calendário 2010 reconhecido, e tem aqui o valor de 1.600.000. Então, no caso do 72, eu dou provimento parcial, porque faltou aquela parcelazinha lá não reconhecida do fonte de 8 mil. E no processo 73, no item 73 da pauta, o provimento também foi parcial, porque do valor residual que ainda permanecia em litígio, foi reconhecido um valor adicional de 86 mil, e restou não comprovado uma pequena parcela de 2 mil. E aí também o provimento é parcial, eu estou simplesmente aplicando o resultado da diligência em razão da auditoria feita pela unidade de origem, todos eles envolvendo imposto de renda retido na fonte, que envolvia a composição do saldo negativo dos anos calendário 2010, num processo 2011 e 2012. É isso, é como voto. Acho que... Certo. Deixa eu ver aqui, só ver o debate, senhores. Se alguém tem alguma dúvida aí. Não? Então, a conselheira Giovana está reconhecendo que está aplicando o resultado das diligências, tal qual a gente já nós fizemos no mês passado, né? Aí o 71 acabou sendo um provimento total, e o 72 e 73 um provimento parcial, né? Adotando ali os resultados da diligência. Deixa eu ver aqui. E o bom é que assim, o relatório da diligência ele foi bem objetivo, ele disse exatamente o valor ali. Facilita, né? Facilita abrir o prazo, o contribuinte, inclusive, ele nem contestou esses dois valores residuais de um processo que ficou R$2.000 e do 8 mil. Quando ele recebeu o relatório da diligência, ele não contesta, então é uma coisa assim, bem tranquila. Certo. Deixa eu só ver aqui. Só para deixar a anotação, aí eu já...
eu ver se eu anotei corretamente. Certo. Então, a conselheira Giovana está encaminhando o item 71 para dar provimento ao recurso voluntário, reconhecer o direito de crédito adicional de R$ 121.319,70, totalizando saldo negativo no ano calendário de 2012 no valor de R$ 2.486.045,78 e homologar as compensações até esse limite. O item 72 é dar provimento parcial, reconhecer o direito de crédito adicional de saldo negativo de RPJ de 2010 no valor de R$ 70.833,33, homologar as compensações até o limite de crédito total reconhecido no valor de R$ 1.689.506,36. Isso. E o 73, dar provimento parcial, reconhecer o direito de crédito adicional de saldo negativo de 2011 no valor de R$ 86.223,50, homologar as compensações até o limite do crédito total reconhecido no valor original de R$ 2.268.565,67. É isso, conselheira Giovana? Exatamente. Perfeito. Então, vamos. Alguma dúvida, senhores? Colher os votos, conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Conselheiro Dornelas. Acompanho a relatora. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora. Conselheiro Rogério. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Conselheira Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, então ficou 71 provimento total e 72 e 73 provimento parcial, conforme já comunicamos aqui. Certo, pessoal? Então, damos por encerrada, nesse momento, a sessão do dia 13 de agosto de 2020, das 9 horas. Então, eu solicito a gentileza da Tainá, que está nos dando apoio, para que encerre a gravação.